Todos nós, como esse samaritano, podemos praticar nosso bem. Olha que ele fala de caridade, de bem. E quando diz lá no início o que é preciso para ser salvo, é justamente a caridade, que está ao alcance de todos, sem distinção. Caros ouvintes, caros internautas, hoje nós vamos falar aqui do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, o que é preciso para ser salvo, e tem como a mensagem principal a parábola do bom samaritano. Logo de cara assim, vamos ver que quando é preciso para ser salvo, na verdade não é salvo, né? O que é preciso para evoluir mais rápido, porque mesmo que a gente não queira, a evolução espiritual vai acontecer querendo ou não. A lei divina tem um mecanismo para isso, mas é melhor nós irmos espontaneamente evoluir. E hoje a gente vai ver sobre isso. Ele coloca a parábola do samaritano e está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus começa, antes da parábola, a falar sobre o que o Evangelho colocou como juízo final. Que a gente sabe que não é o juízo final, um termo escrito mesmo na palavra. Juízo final é porque advém uma nova geração de espírito, a gente está passando pelo processo de regeneração, e é nesse sentido que Jesus estava falando. Mas que não vem um caso hoje, talvez em outra oportunidade a gente fale sobre isso. Mas chega um determinado momento, as escrituras do Evangelho diz que o homem, para parecer ser justo, perguntou a Jesus: Senhor, quem é o nosso próximo? Aí Jesus, como nós naquela época com certeza estávamos lá através da reencarnação, não tínhamos o conhecimento que tínhamos hoje, também não temos a moral que temos hoje, a diferença do bem e do mal. Jesus sempre colocava uma historinha chamada parábola, que tinha um fundo moral para o entendimento daquele povo daquela época. Então Jesus começou por parábola dizendo que um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu no poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimento e se foram, deixando semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu, passou adiante. Então o homem estava ali semi-morto, foi assaltado. Quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram aqueles que tinham o poder, dentro de uma hierarquia judaica, de promover a purificação daqueles que pecavam, entre aspas, que erravam diante da lei. Ele que cuidava desse posto muito importante. E aqui diz que ele foi descendo, passou, viu uma pessoa semi-morta, passou de lado. Claro que na antiga religião lá de Moisés, era proibido você tocar também em um morto, porque achava que iria ser contaminado por aquele morto. Mas isso não justifica ele passar de lado. Jesus quis dizer ali naquele momento, não é que o sacerdote não tinha coração, mas o sacerdote, ele preferiu, ao invés de acudir ali, ele preferiu as letras da religião. Então o que Jesus fala aqui para nós termos essa lição é de que os rituais não são mais importantes do que a ação. Que adianta nós estarmos dentro de um centro espírita, de um templo qualquer, dizendo ser discípulos de Jesus, e a gente dá mais ênfase aos rituais, às coisas materiais, do que a prática do bem? Então Jesus
quer dizer nessa passagem do sacerdote isso, que não adianta as teorias se nós não fazemos na prática. Quantos de nós, dentro dos templos, não fazemos isso? Aqui já falamos em outras oportunidades, de que falamos em perdão, falamos em amor, falamos em caridade, mas dentro da nossa família, ainda que deveria nós estarmos divulgando tudo isso através das ações, quantos de nós somos pessoas incompreendidas e incompreensíveis na família? Quantos de nós só fazemos exigir? Quantos de nós, como esse sacerdote, perde a chance de ser útil, de praticar o bem para as pessoas? Então é isso que Jesus quis dizer aqui. Já botou logo o sacerdote na parábola, que teoricamente deveria acudir aquele cidadão que estava ali à beira da estrada. Mas ele olhou, passou. Depois disse que o levita também estava passando por ali e fez a mesma coisa. Quem era o levita? Olha que Jesus é sabido. Jesus colocou uma das maiores hierarquias dentro da religião judaica, os sacerdotes, que eram mais respeitados. E coloca agora o levita, que dentro da religião hebraica, cuidava dos rituais, cuidava dos cultos dentro dos templos. Então ele colocou duas hierarquias importantíssimas que teoricamente deveria ajudar aquela pessoa. Então ele também passa o quê? De lado. Então, meus irmãos, mais uma vez, Jesus nos alerta que não vale o que nós dizemos ser discípulo dele, de Jesus, mas é a ação que deve prevalecer. Aí depois Jesus coloca dizendo que também descia ali um samaritano. Quem era o samaritano? Para os judeus eram pessoas impuras. Porque se a gente for lá na história, teve o cisma do Oriente, dividido em 12 tribos, e Samarias, que era a cidade, ficou do samaritano. Então, os próprios samaritanos não se definiam como judeus, eram como dissidentes e viviam em várias guerras com os reis de Judá. Então, por uma questão política, o samaritano era considerado para os judeus pessoas impuras. Mas foi exatamente Jesus colocou esse, porque ele disse que o samaritano passou, mas vendo aquele cidadão quase morto, parou, cuidou de suas feridas com bálsamo, colocou no seu animal, levou a uma cabana perto, colocou lá, disse que poderia ser gasto tudo que fosse com aquela pessoa para ele se restabelecer, que na volta pagaria tudo o restante. Então você vê que Jesus pegou outro extremo. Aquele que, para esses sacerdotes, para esses levitas, eram pessoas que não tinham valor, que consideradas impuros, hereges, justamente essa pessoa representando os samaritanos, que foi lá, acolheu aquela pessoa, deu toda a assistência, toda a caridade ali, e ainda colocou na hotelaria para depois vir e pagar tudo. Então, meus irmãos, Jesus quer dizer nessa parábola com o samaritano que todos nós podemos fazer algo, independentemente de religião, independente se nós estamos dentro dos templos espíritas, dentro dos templos qualquer, pregando, ou sendo apenas cristão ali dentro daquele ciclo, e na vida pessoal nós não praticamos aquilo que pregamos.
Jesus quer colocar para nós, tirar esse rótulo de que as pessoas que não têm religião, as pessoas que são ateus, não podem praticar o bem. Outro dia vi um palestrante falar sobre isso, que os ateus não eram cristãos, os ateus no sentido de praticar, que eram pessoas que deveriam ser estudadas, mas não é assim não. Todos nós, como esse samaritano, podemos praticar nosso bem. Olha que ele fala de caridade, de bem. E quando diz lá no início o que é preciso para ser salvo, é justamente a caridade, que está ao alcance de todos, sem distinção. Jesus já falava na pergunta 886, quando Kardec perguntou aos espíritos qual a definição da palavra caridade e como Jesus definia essa palavra. Benevolência para com todos, é isso aí que o samaritano fez. Benevolência, ser útil dentro da família, da sociedade, ser útil naquilo que você tem de melhor, naquilo que nós temos a oferecer às pessoas, principalmente nesse tempo de pandemia. Quantas pessoas estão necessitando de nós, da nossa benevolência, da nossa ajuda caridosa, material. A segunda, compreensão às falhas alheias. Compreender o próximo que está ao nosso lado, compreender a sua evolução, não julgar aquelas pessoas porque cada um está em seu patamar, como aqui se julga o samaritano, como pessoas impuras. Quantas vezes a gente também julga as pessoas porque está no mundo das drogas, por pessoa que está no mundo do crime, e acha aquela pessoa isenta de qualquer ato de caridade. É a compreensão de cada um na sua evolução. Como Deus é justo e bom, como Deus é misericórdia, justiça, todos nós, na terra ou no universo, espíritos, vamos ser espíritos puros, cada um no seu patamar, vivendo a cada dia. E a última, perdão das ofensas, que é uma coisa importantíssima, porque estamos na terra aqui de prova e expiação por falta de perdão. Por isso que estamos com aquelas pessoas dentro da família, para que a gente possa, pelos laços, perdoar e compreender uns aos outros. Então fica a lição, meus irmãos. O que é preciso para ser salvo? O bem. Como podemos fazer? Independente de religião, independente de qualquer coisa, raça, cor, posição social. Fazer o bem dentro do seu limite é o que garante a senha para a nossa evolução espiritual. Um abraço a todos e que possamos ter ajudado a todos e contribuído esta noite para que a gente possa de alguma forma evoluir dentro dessa encarnação. Um abraço a todos, que Deus ilumine a todos.